Então é isso, a ideia hoje é que eu, Mônica e Karina, que trabalhamos na Avante, que atuamos nessa causa da educação infantil pública, de qualidade, da educação de maneira geral, que a gente possa dialogar com vocês, profissionais que atuam na educação infantil, então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, e que a gente também possa falar com as famílias, né, com pais, mães, tios, avós, enfim, todas as pessoas, irmãos que às vezes estão também nessa dinâmica da casa, nesse momento tão especial que exige tanto de nós, tanta resiliência, tanto centramento, tanta tranquilidade, e ao mesmo tempo nos desafia a viver situações completamente inusitadas, completamente novas. E é desse lugar de diálogo, de colaboração, de trazer alguns elementos que podem ajudar tanto os profissionais quanto as famílias, que a gente vai começar esse diálogo. A gente sabe, nesse momento, né, o que é característico desse tipo de comunicação à distância, é que nós estamos falando para pessoas com realidades muito diferentes. Não só porque são lugares diferentes, a família ocupa um lugar muito diferente dos profissionais e da escola, mas porque esse país é um país com muitas diferenças. Diferenças, para começar, socioculturais, diferenças de valores, diferenças econômicas, de toda ordem, diferenças de configuração familiar, e do ponto de vista dos profissionais, a gente também tem muitas diferenças, a começar sobre o que é mesmo uma educação infantil de qualidade. O que é mesmo que as crianças devem fazer na escola. O que é mesmo o currículo da educação infantil. Porque todos nós nos perguntamos, o que é que as crianças estão perdendo? E como as crianças podem não perder tanto estando privadas do convívio na escola, nesse contexto de convívio só familiar. E, às vezes, um convívio, na maioria das vezes, um convívio familiar também muito restrito, né? Porque elas mal podem conviver com os avós, por exemplo. Então, é disso que a gente vai falar hoje, dialogar com vocês, abrindo também para questões, para perguntas. E agora eu queria passar um pouquinho a palavra à Karina, que está aqui, que é uma companheira tão querida, e já agradecer também a Roberta Andrade, que é nossa especialista em TI e que tão carinhosamente está ajudando a gente a fazer esse primeiro episódio do webinário Conexão. Bom, gente, boa tarde. Primeiro é um prazer, né, estar aqui nesse primeiro webinar da websérie Conexões da Avante, tentando aí colaborar realmente com, em primeira instância, profissionais da educação e também familiares. A gente sabe que esse momento de isolamento social não está fácil para ninguém, né? As crianças também têm as suas questões, embora elas se resolvam, né, de alguma forma, aí com a sua criatividade, com o seu jogo simbólico, com a sua brincadeira. E aí eu queria também pontuar algumas coisas que Mônica falou. É claro que a gente, no lugar da Avante, dialoga muito com o público que atua na educação, e nesse caso aqui de hoje, na educação infantil. E acho que fica um recado, né, que essa websérie também quer passar, que é essa ideia de que família não é escola, né? Escola não é família, mas que se complementam, porque parece que nesse momento de isolamento social, de quarentena, as coisas têm se confundindo um tanto, né? Então a família querendo coisas da escola, a escola mandando uma série de atividades para a família desenvolver com as crianças, a família com milhões de questões acontecendo dentro de casa, com as suas próprias angústias e ansiedades. Então,
essa ideia de que a gente precisa, acho que hoje esse webinar tem a ver com isso, né? Um momento para a gente parar um pouco, respirar fundo, entender um pouquinho melhor, né? E isso tem a ver com também uma questão que Mônica já trouxe, que a gente tem visto muitos profissionais de educação, muitos sistemas de ensino e muitas famílias se perguntando o que é que as crianças estão perdendo, né? E a gente não tem visto perguntas como o que é que as crianças estão ganhando, né? Então eu acho que neste momento a gente vai falar um pouco disso, né? Será que é para o lugar da perda que a gente tem que olhar, né? E o lugar do ganho? O que as crianças estão ganhando neste momento? E o que as crianças ganhando, as famílias ganham também? E o que nesse processo desse núcleo, seja essa família com a configuração que for, né? Nesta casa, neste lar, o que a escola também vai ganhar com isso? Eu acho que temos todos muitos ganhos e muitas aprendizagens a considerar neste momento. Então, eu acho que hoje se trata um pouco disso também, né, Mo? Isso. Por isso a gente escolheu esse tema, né, pelo direito de aprender com prazer e sentido. Porque tanto o que une a família e a escola, muitas coisas unem. E uma das coisas que une a família e a escola é o propósito e o compromisso de que as crianças estejam aprendendo dentro das condições que elas têm e que os momentos da vida e da sociedade ou do mundo como agora, né, trazem. Elas têm muitas coisas para aprender. Então, a gente vai trazer essa lógica do ganho a partir da lógica que é própria do ambiente escolar e do ambiente familiar também. A criança em possibilidade de aprendizagem e desenvolvimento. Então, a gente colocou para vocês, no segundo slide, 3 tópicos orientadores que vão ajudar vocês a fluir com a gente nesse diálogo. E algumas pessoas podem dizer, mas como diálogos que só as duas estão falando? Né? Embora tenha o chat, vocês vão dialogar aí pelo chat, vão trazer questões pelo chat, mas eu queria dizer para vocês que, para nós, o diálogo interno, quando algo que a gente fala, que a gente traz para vocês como pergunta ou como ideia, toca vocês, e vocês podem pensar e associar com diversas situações de vida, isso também é considerado um diálogo, né? Então, a gente considera que, não só porque existe o chat, mas porque vocês estão dialogando com as experiências próprias de cada um. Podemos seguir com o segundo slide? Isso, a gente deu um problema na transmissão do slide, mas eu acho que você pode seguir, Mo, e eu tô colocando aqui, tá bom? Tá bom. Então, o slide, ele ajuda, né, a vocês a acompanharem as nossas ideias, e a gente vai trabalhar com 3 ideias importantes. A ideia da experiência como geradora de aprendizagem. Então, como nós já dissemos, o que nos conecta é o compromisso com esse momento de aprendizagem das crianças. O que elas podem aprender nesse momento? E como que a gente, que é adulto, que media muitas vezes esse processo, pode colaborar, quer seja no papel de profissionais que estão oferecendo orientações para as famílias, quer seja no lugar de pai, mãe, tio, avô, que recebe orientações, que precisa, inclusive, pensar, bom, será que isso faz sentido na minha realidade? Será que isso, de fato, dialoga com que meu filho está querendo uma coisa e a escola está querendo que ele faça outra? O que é que eu faço? Então, a ideia é que vocês também possam sair daqui com um pouco mais de clareza para a tomada de decisões aí nesse cotidiano tão atribulado. E aí a gente vai falar com vocês de uma coisa que é muito cara para a gente, que são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Quando a gente fala de educação infantil, a gente fala de currículo.
muitas famílias já devem ter visto na televisão várias vezes propaganda sobre a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento elaborado de forma muito dialogada com a sociedade, foi homologado em 2017, que vai dizer o que as crianças devem fazer na escola, que aprendizagens elas devem ter na educação infantil. Esse é um documento nacional que fala de aprendizagens mínimas, e ele está organizado a partir de 6 direitos. Eu não vou anunciar os 6 direitos agora, mas já vou dizer a vocês que a nossa esperança aqui é que quando a gente termine esse webinar, que vocês saibam que, ao utilizar esses direitos como uma bússola, vocês vão conseguir gerar muito bem-estar às crianças e múltiplas aprendizagens, né? E aí, para nós, uma ideia que é muito cara. Aprendizagem pressupõe bem-estar, prazer e sentido. A vida já está muito dura, o contexto atual já está muito duro para que a gente pense numa possibilidade de gerar bem-estar, de gerar aprendizagem a partir de uma situação que seja, que não tenha sentido para as crianças, que seja difícil para ela, que seja dura, que seja muito diferente da lógica de ser e estar no mundo que as crianças têm. Então, é isso que a gente está se comprometendo a fazer. Que situações a gente pode gerar aprendizagens, mas com prazer e com sentido. Eu conto com os slides, Karina. Sim, a gente teve um problema na ordem deles, mas vamos lá. Então, agora a gente... queria falar das perguntas norteadoras, pode ser? Pode, espera só um pouquinho. Então, uma primeira ideia que a gente vai trazer é a ideia de aprendizagem por experiência. Já existe um consenso de como as crianças aprendem nessa faixa etária. E essa aprendizagem por experiência, ela nos convida a pensar numa coisa muito interessante, que a experiência requer que a gente pare. E nós vamos falar um pouco sobre o que é parar, tá? Também vamos falar sobre o que é esse currículo da educação infantil e como é que as crianças podem vivenciar esse currículo em qualquer lugar que elas estejam. Na escola, em casa, enfim, onde quer que elas estejam. Não fazendo uma relação de que a casa vai virar escola, ou que a escola é a casa. São coisas distintas. Mas do ponto de vista da aprendizagem, a defesa aqui, como a gente sabe, é que ela pode aprender em todos os lugares que ela está. E o que realmente importa para aprender? É disso que a gente vai falar. Bom, a partir daí, vamos agora entrar no assunto. Nós vamos, então, trazer 2 falsos dilemas para vocês que a gente está observando, percebendo que está muito forte em tudo que a gente conversa, né? Ao conversar com as famílias, ao se conectar com os profissionais. O primeiro falso dilema é prazer e bem-estar versus aprendizagem. Será que para aprender dá para ser divertido aprender? E o outro falso dilema é currículo escolar e cotidiano. Tá? Então, a partir desses 2 falsos dilemas, a gente vai, então, abrir essa lógica, a construção de uma lógica sobre a aprendizagem das crianças. Okay. A gente tem aqui, como nós estamos num ambiente familiar, eu estou aqui, por exemplo, com a minha filha me ajudando a dialogar com vocês. E ela está dando uma dica aqui para que a Karina fique que ela feche o microfone quando eu estiver falando, tá bom, Karina? E eu acho gostoso a gente falar sobre isso, e claro que vai ser vice-versa também, porque a gente também se aproxima da realidade das pessoas, né? Bom, então, como eu disse a vocês, existe um currículo da educação infantil, e esse currículo, ele aponta
que o currículo da educação infantil é um conjunto de práticas que busca associar o conhecimento das crianças, o que elas já têm, e elas, ao nascer, elas já começam a interagir com o mundo e tudo é novo para ela. A gente fala muito no nosso meio que para a criança tudo é extraordinário. E é mesmo, porque para um bebê tudo é a primeira vez. Estou ouvindo, acho que é a Roberta. Isso, desculpe. Então, essa... organizado de uma forma que a gente considera que é muito importante. O primeiro formato dele é a organização por direitos de aprendizagem. E aí vou aproveitar e perguntar para a Karina se o slide... eu estou muda? Não estão me escutando? Eu estou te ouvindo. Eu estou escutando a Karina. Eu acho que, Cacá, quando você me tirou o seu microfone, talvez tenha dado algum problema. E agora? Eu estou te ouvindo. Está ouvindo, Mônica? Tá, a gente está te ouvindo aqui pelo YouTube, Mo. Pronto, posso continuar? Pode. Ok. Queria saber se a gente pode ir para o slide com os direitos de aprendizagem. Ah, tá bom. Só um segundo. Pronto. Então, como eu estava dizendo, não sei se vocês perderam, o currículo da educação infantil vai falar que esse currículo está baseado nos saberes, no cruzamento entre os saberes das crianças e os saberes produzidos socialmente, na cultura. E também, óbvio, aquilo que pertence ao mundo natural e que as crianças precisam aprender sobre esse mundo natural. Deixa eu conferir aqui se estão me ouvindo bem. Ok, estão me ouvindo. Então, para nós, ou profissionais, houve um ganho muito grande quando a Base Nacional Comum Curricular trouxe para orientar esse currículo da educação infantil direitos de aprendizagem. E vocês estão vendo aí 6 direitos que são interligados, e aí os pais, os familiares podem estar perguntando, mas o que é importante saber disso? Primeiro, porque se vocês se perguntam o que as crianças precisam, fazem e precisam aprender na educação infantil, está aí uma boa noção da resposta, né? As crianças precisam aprender e têm direito de aprender. Isso é uma coisa muito importante, né? Não é uma concessão dada a elas, é um direito delas enquanto sujeitos, embora pequenos, mas já com direitos. Então, elas têm direito de se conhecer, elas têm direito de conviver, de brincar, de explorar, de se expressar e de participar. Esses são os direitos que orientam o currículo da educação infantil. E, para que esses direitos sejam efetivados, a Base Nacional organizou o currículo da educação infantil em campos de experiência. Falando para as famílias, e aí a gente vai para os slides de campos de experiência, a gente está muito acostumada a ouvir falar em português, matemática. As crianças precisam aprender português, matemática, ciências, história, geografia. Isso é o que a gente ouve, e é fato, elas têm que aprender isso sim, mas esse é o currículo do ensino fundamental. Na educação infantil, elas vão... a gente organizou esse currículo, e quando eu falo a gente é porque, de fato, foi um documento escrito por muitas mãos.
Eu, inclusive, participei de uma parte importante dessa discussão, dessa elaboração. Então, de vez em quando a gente fala a gente, mas é o documento, ele vai trazer uma ideia muito cara para nós. As crianças não aprendem por caixinha. Elas não aprendem uma coisa, depois a outra, como se fosse uma escadinha, e uma aprendizagem e uma situação vivida gera aprendizagem de múltiplas naturezas. Isso, basta a gente observar uma criança fazendo um empilhamento de blocos e a gente vai ver quantas coisas elas estão aprendendo. Elas estão aprendendo sobre lógica, sobre física, sobre propriedades dos materiais, sobre experiências sensoriais, sobre linguagem, porque muitas vezes elas estão ao fazer esse empilhamento, elas estão conectadas com, bom, agora eu vou fazer isso e depois aquilo, e elas se expressam, enfim, são muitas aprendizagens ali. E, do ponto de vista curricular, isso precisava estar organizado, então se organizou por campos de experiência. E aí, agora... queria só fazer um complemento à sua fala, que eu acho que aqui tem um ponto que é super importante, tanto para quem é educador, quanto para as famílias, né? Porque recentemente, né, a gente está aí com 2 anos e meio dessa aprovação dessa nova organização curricular por campos de experiência, trazendo os direitos, então ela é ainda muito recente, inclusive para quem é da educação. Para as famílias, isso também se configura como uma novidade muito grande, porque escola é sinônimo de caderno, de lápis, de borracha, né? Principalmente a pré-escola. A creche é um sinônimo de um lugar de cuidado, né? De trocar a fralda, de dar banho e etc e tal. Então, eu acho que aqui a gente tem um ponto de conexão mesmo entre o novo pensar da escola e a família também entender essa ideia, né? De que não é que não vai aprender matemática, né? Mas vai aprender a matemática do cotidiano, né? Então, contando quantas crianças vieram para separar os pratos para a hora do lanche, assim como pode fazer nesse momento em casa, na hora de organizar o almoço, ou ajudar a organizar o jantar para as crianças mais velhas, né? Empilhando potes, no caso dos bebês, e brincando com essa questão do equilíbrio, que também tem a ver com a matemática, né? Então, eu acho que a Base Nacional Comum Curricular, quando traz essa ideia dos campos de experiência, tira a lógica dessas gavetinhas, né? Da matemática, da leitura, da escrita, e amplia essa ideia, trazendo a importância da aprendizagem por experiência, e ainda assim, e aí como a gente pode ver aqui no slide todas essas flechinhas, a gente entende que ainda que tenham 5 caixinhas, né? Porque são os 5 campos de experiência, eles se relacionam muito intimamente. Porque veja bem, eu tenho um campo que chama o eu, o outro e o nós, e um outro que chama corpo, gestos e movimentos. Eu acho que a gente não precisa nem explicar muito o que é cada um deles, porque o título fala um pouco por si só. Mas é importante a gente entender que quando eu mexo o meu corpo, eu me movimento, eu testo os meus limites físicos, eu também estou aprendendo sobre mim, sobre o meu colega, sobre o outro. Então, ainda que a gente tenha, né, 5 caixinhas ampliadas em relação àquela lógica da matemática, da leitura, da escrita, da coordenação motora, como a gente tinha anteriormente, também temos essa questão de que as coisas se relacionam muito, né? Então a gente tem um outro campo, por exemplo, que fala de espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Ora, quando eu me movimento num determinado espaço, se ele é pequeno ou se ele é amplo, eu também estou aprendendo sobre espaço, né? Então, ao mesmo tempo que eu estou aprendendo sobre o meu corpo, eu estou aprendendo sobre o tamanho desse espaço, como eu tenho que me conter nele, né? A transformação, ela também acontece. Ela acontece no eu, outro, nós, à medida que eu cresço, à medida que eu aprendo a falar,
à medida que eu deixo as fraldas e passo a usar o banheiro. E ela também acontece, por exemplo, na língua, quando eu pego duas palavras soltas e brinco de rimá-las, né? Eu estou fazendo uma transformação dessa linguagem. Então, acho que é muito importante para ajudar educadores e família a entender o quanto essa perspectiva de currículo está muito vinculada a isso que você tem dito, né? A experiência da vida cotidiana mesmo, né? Então, acho que a nossa perspectiva curricular atual ajuda muito a esse entendimento e da gente não ficar ressentido como pai e mãe de que a nossa perspectiva de escola não está acontecendo, porque com certeza as crianças estão aprendendo muito mais e de uma forma muito mais significativa a partir dessa relação e dessas práticas, né? Com as experiências desses campos que a gente tem dito que estão relacionados com a vida cotidiana. Bom, eu acho que essa ideia, né, do webinário, quando eu e Karina estávamos pensando, é isso, de sermos porta-vozes. Não somos as únicas, obviamente, porque muitas outras pessoas já falaram sobre isso, mas a gente está engrossando esse coro de que nós somos porta-vozes de boas notícias que estão na legislação numa dimensão legal e numa dimensão de vida cotidiana, com toda a sua complexidade, toda a sua dureza, mas também as suas possibilidades, que as crianças estão agora vivendo o currículo da educação infantil em seus lares. Essa é uma mensagem muito importante. Quando a gente olha para os direitos de aprendizagem e olha para os campos de experiência, que são as duas referências da base nacional, e a gente olha em volta e vê as nossas crianças ativas, fazendo coisas, fazendo escolhas, querendo participar e dizendo para a gente, muitas vezes, e de formas bastante diferentes, algumas vezes bem difíceis até, que elas estão em movimento, estão em aprendizagem, né? A gente fala um pouco sobre essa questão de que as crianças estão, às vezes, gritando muito e falando e se expressando de uma forma, às vezes, que parece que elas estão muito agitadas, né? Mas quando as crianças estão fazendo aquilo que faz sentido para elas, estão fazendo e participando de uma situação que tem sentido e que gera bem para elas, a gente pode observar no cotidiano o quanto elas ficam concentradas, o quanto elas colocam, a gente chama isso de estado lúdico. A palavra ludicidade ela é muito usada entre nós, educadores, e certamente as famílias ouvem, né? E ludicidade não tem nada a ver com coisa colorida, né? Com bexigas e com coisas nas paredes, não é isso que é lúdico. O estado lúdico é o estado de presença, é o estado de bem-estar profundo em que eu estou vivendo uma situação que eu estou 100% presente. Essa é uma situação muito comum entre as crianças, que o mundo contemporâneo tem tirado elas desse estado de presença. E a gente vai agora usar uma outra ferramenta que não é só a fala, mas nós vamos usar um vídeo, porque a gente quer exatamente conversar com vocês sobre o que é aprendizagem por experiência. Para que vocês, familiares, e vocês, educadores, possam começar a utilizar essa concepção de experiência para tanto orientar as famílias, como para também, enquanto família, se sentir mais tranquilo e mais cioso das decisões que precisa tomar no cotidiano que a gente está vivendo até agora. Então, eu vou convidar vocês, né, a assistir um vídeo que vai... E para assistir esse vídeo, o convite é que vocês pensem na relação desse pai com essa criança. Antes do vídeo, se der tempo aí, Karina, você me ajuda, eu queria colocar um slide que fala sobre o que é experiência. A gente tem esse slide? Já está aqui, né? Peraí. Não, pera só um pouquinho, calma.
Porque eu não sei porquê ele não tá na ordem exatamente, mas eu vou aqui, ó. A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Isso, peraí que eu consigo chegar lá, mas eu tenho que passar por vários até chegar, mas eu acho que o público entende, né? Então, não só entende o contexto, né, que é o contexto da vida real, como acho que eu posso trazer essa ideia. Sim. O Arroça, que é o autor que nos... Achei, que a gente tá aqui. Né, para falar sobre a experiência, ele vai dizer que durante nosso cotidiano, nosso dia a dia, muitas coisas passam pela gente. E no mundo moderno, agora no mundo contemporâneo, elas passam muito rápido, né? Muitas vezes elas atravessam a gente, só que nem todas essas coisas nos tocam, nos atravessam, acontecem em nós. Para ele e para nós, aquilo que distingue uma situação que ocorreu e uma experiência é exatamente que as experiências são aquelas situações que nos tocam. E essas situações que nos tocam, que têm sentido para a gente, elas são situações de aprendizagem. Então, a gente vai agora assistir um vídeo que é de uma relação cotidiana entre um pai e o filho. E o que eu gostaria de convidar vocês é que vocês possam assistir esse vídeo percebendo quais são as situações que este pai e essa criança, quais dessas situações a gente poderia chamar de que são situações experienciais, que de fato se configuram como uma experiência, e aquelas que de alguma forma trazem uma outra lógica, que é uma lógica que não é geradora de bem-estar, né? Uma experiência negativa, por exemplo. Tá bom? Então, vamos assistir para que a gente possa... Acho que muita gente já pode ter visto esse vídeo, mas mesmo assim, eu que já vi várias vezes, ontem assisti de novo, assisti com a minha filha, é sempre bom a gente se preparar, porque é um vídeo que toca muito a gente, né? Então, vamos lá.
Pronto. Então, terminamos o vídeo e eu espero que vocês, eu tenho certeza que vocês estão extremamente tocados, né? Porque é um vídeo que nos atravessa e ele é um convite, como eu tinha dito a vocês, a gente pensar na qualidade das experiências, aquilo que acontece no nosso cotidiano. E como espero que vocês agora possam escrever aí no chat o que se passou com vocês com esse vídeo, mas quero chamar a atenção de alguns pontos, né? Como que a gente, para perceber o que se passa no outro, a gente precisa se abrir para escutar, né? E essa já é uma das questões que a gente quer trazer
aqui para vocês como uma referência importante. Esse pai que já estava atravessado por tantas experiências sem sentido para eles, tantas coisas que não ressoavam naquilo que é mais caro do ser humano, né? Então, por isso já estava, era um adulto autômato, via nessa criança e se alimentava de uma outra qualidade de existência dessa criança, né? Que, ao mesmo tempo, foi entrando numa lógica cotidiana que foi apagando e que foi negando todas os seus desejos, o seu jeito próprio de ser curioso no mundo, de olhar para o mundo de forma encantada. Então, esse vídeo nos ajuda muito a perceber que nesse momento, que é um momento tão desafiador para nós, em que nós estamos muitas vezes bastante apagados, que a gente pode parar um pouco para pensar sobre a qualidade do que a gente está vivenciando e a qualidade do que a gente está podendo proporcionar para as crianças. E aí eu vou retomar aquela primeira pergunta que tinha lá no início do webinário, que a gente colocou, parando que a gente aprende, o que significa esse parar? E acho que a gente agora desenvolve a lógica do vídeo voltando para o La Roça. Não sei se a gente vai ter os slides, Karina, mas o La Roça vem nos alertar e o que a gente quer trazer para vocês, tá ok? Já tá aqui. O que estamos definindo como experiência, né? E agora ele tem um outro slide que vai falar das razões de por que a experiência tem sido, na sociedade atual, cada vez mais rara. E ele aponta, e eu vou falar bem brevemente sobre isso, mas acho que é uma reflexão importante para nós adultos, que vamos impondo às crianças, na maioria das vezes, um modo de operar no mundo a partir da lógica do adulto. Então, a Roça vem trazer 4 razões para que a experiência seja cada vez mais rara na sociedade moderna, e agora já também, né, na sociedade contemporânea, que ainda reproduz muito do mundo moderno. E há os que dizem, e eu sou parte dos que acreditam, que esse vírus vem com um sentido, que é um sentido da gente parar para refletir que esse modelo de sociedade, de humanidade, ele se esgota, e a gente realmente precisa parar, né? O vídeo nos diz isso, as crianças nos dizem isso muito, e agora a gente está sendo obrigado e convocado a escutar. A forma como a gente vai escutar e o que a gente vai fazer com isso é que vai ser diverso. Então, o La Roça, ele diz que a experiência ela é cada vez mais rara pelo excesso de informação. Muita informação gera pouca aprendizagem, pouca experiência, né? A informação, segundo ele, não é experiência. Então, vamos pensar no modelo de escola, no modelo de educação, e nesse modelo que muitas vezes tem sido imposto às crianças desde muito pequenas, que elas têm que saber muitas coisas. E que o que importa é que elas tenham muitas atividades, para que elas façam muitas coisas e elas aprendam muitas informações. Então, a informação é só é só um elemento da aprendizagem. E se a gente não processa essa informação, se a gente não rumina, eu gosto muito dessa palavra, né? Rumina, porque o ato de ruminar, eu que venho lá do interior de Minas, vivi muito isso, nas vacas, né, que ruminam, elas engolem, elas voltam, isso vai num processo, e cada vez que a gente, é um processamento, o processamento da informação é que gera aprendizagem, não a informação em si. Então, essa é uma primeira ideia. E aí, Mônica, o que isso tem a ver com o nosso cotidiano? Gente, não é o volume de informações que chegam para as crianças, o volume de atividades que chega da escola que vai dar um indício de que elas estão aprendendo mais ou menos.
é a qualidade e a possibilidade de processamento dessas informações que faz a diferença e que gera aprendizagem. Então, esse já é um ponto de reflexão importante. O La Rota também fala que a experiência tem sido cada vez mais rara, e aí a gente vai para um outro slide, pela falta de tempo. Então, a falta de tempo, quando a gente está vendo agora, eu tenho me conectado com muitas pessoas, a Karina é um exemplo, eu sou um exemplo disso, que a gente iniciou as primeiras semanas e a gente continuava sem tempo. A gente estava em casa, mas a gente continuava sem tempo de fazer as coisas. Porque ter tempo é uma opção muito difícil na sociedade contemporânea, né? E ela vem de uma lógica moderna de produção. Então, as crianças, elas, mais uma vez, especialmente nessa faixa etária, porque nessa faixa etária elas são menos adaptadas ao nosso modo de ser e de estar no mundo, elas o tempo inteiro pedem tempo para a gente. E essa dificuldade na relação, que muitas vezes ocorre na família, é porque as crianças estão dizendo, fica comigo, dá um tempo de relação melhor para mim. E é muito curioso perceber que quando você oferece o melhor tempo de qualidade para as crianças por meia hora, elas se nutrem emocionalmente e têm uma experiência tão profunda dessa qualidade de relação que depois elas nos liberam, né? Elas não ficam sugando isso da gente. Pelo contrário, elas se nutrem e nos liberam. E acho que esses dois pontos são tão importantes, né? Porque, assim, o excesso de informação também mobiliza uma falta de tempo, porque é tanta informação para lidar, é tanta informação para cuidar, e isso tem a ver com o próximo ponto que você vai falar, que é a questão da gente ter que ter opinião sobre tudo, né? Que a gente acaba deixando escapar o que mais importa. Então, eu até, assim, nesses dias de isolamento social, né, assim, a gente precisa se policiar, porque a quantidade de WhatsApp que chega com informação sobre tudo que é coisa, clororiquina, tantas mortes, quem já fez o quê, aí críticas ao governo, apoio ao governo e etc e tal, e a gente também se sentindo impulsionado a ter que opinar sobre tudo isso e a lidar com todas essas informações que nem são da nossa alçada, né? E muitas vezes a gente acaba deixando de fazer várias coisas que estão ali, que são tão simples, que estão ao nosso alcance, né? Então, como essas três questões se relacionam, né? E aí eu queria só dar um aviso que são 10:06. Então, ok. A gente pode estender um pouquinho, quem quiser pode ficar com a gente, só porque a gente, como também é a nossa primeira vez, né, a gente não está acostumado com nós estamos falando de tempo e exatamente essa questão do nosso controle do tempo. Isso. Então, vamos gerir o tempo e torná-lo amigo, né? Mas, enfim, e aí, Karina já trouxe esse terceiro elemento, né, que o Arroça nos ajuda a pensar, que o excesso de opinião também. Então, as crianças estão vivendo isso, né? Tudo precisa eu tenho que receber uma informação, processá-la muito rapidamente, porque eu tenho pouco tempo e já emitir uma opinião. Então, a gente, na verdade, e a última coisa que o Arroça traz, que são impeditivos ou são dificultadores da experiência, e de novo retomando, por que vocês estão falando sobre isso? O que isso tem a ver com a minha vida com as crianças e com a aprendizagem? Porque a aprendizagem se dá por experiência. Então, se a experiência tem má qualidade, a aprendizagem é frágil. Se a experiência é profunda, gera bem-estar, a gente está elevando esse nível de aprendizagem em uma potência muito grande. Então, o que a gente quer trazer para vocês é que, com excesso de informação, falta de tempo, excesso de opinião
e excesso de trabalho, e trabalho não como uma coisa só do mundo adulto, mas as crianças também, às vezes, têm que fazer muitas coisas, muitas atividades, a escola mandou não sei quantas atividades para fazer, que esses 4 elementos são dificultadores de uma outra lógica que a gente está defendendo para que seja uma lógica que vocês, pais, familiares, possam trazer como um valor muito caro no cotidiano das famílias e que também a gente, como educador, possa refletir para que a gente possa voltar para a escola também com algumas reflexões e algumas transformações. Essa lógica é uma lógica falida, gente. Tá claro isso. Né? Se a gente não enxergar dessa forma, a gente está perdendo uma oportunidade muito preciosa que a humanidade está tendo agora. Ela é dolorosa, mas ela é preciosa. E é uma aprendizagem pela dor. A gente está vivendo uma dor muito profunda para aprender. Mas a natureza das crianças, ela nos diz outra coisa, a gente pode aprender de outra forma, a gente pode aprender com prazer, sim, gerando bem-estar. E essas aprendizagens de prazer e de bem-estar estão aí na casa de vocês, no cotidiano. É disso que a Karina vai falar. Agora a gente vai inverter, né? E ela vai trazer o falso dilema do currículo escolar para a casa, né, para o cotidiano, para a vida cotidiana, e eu queria terminar falando sobre isso. Eu não sei se a gente passou esse slide, mas eu gosto muito do La Roça, porque ele diz, para você viver boas experiências, tem que parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, parar para sentir, suspender o juízo, suspender a vontade, enfim, experimentar uma outra lógica. Então, nessa primeira etapa que a gente fez, e que durou um tantão, a mensagem principal é essa: vamos experimentar uma outra lógica, nos comprometer com uma outra lógica. E aqui a gente não está dizendo que é simples, mas que primeiro, que é possível e que vai nos ajudar muito a viver esse momento com um pouco mais de serenidade. A gente vai terminar com a filha de Karina, que tem um recadinho para a gente. É isso, porque acho que parte disso, o recado que fica para nós adultos é que, e aí a gente vai entrar para falar um pouco mais sobre os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, e todos eles se relacionam com uma mesma coisa, que é que as crianças precisam parar, né? Então a gente está numa lógica muito maluca, né? E é uma lógica que vem da escola e que vem também agora no ambiente familiar, que é uma lógica muito tarefeira. Então a gente ficou em casa com as crianças, tem que fazer um monte de coisa. A gente não, de novo, né? A gente olha para o que a gente está perdendo, para o trabalho que isso dá e não para o ganho que isso tem. Então essa ideia de que as crianças não precisam fazer 1000 coisas ao longo do dia. Né, eu vi aí muitos educadores e muitas famílias propondo uma rotina escolarizada, que eu gosto de chamar da rotina gaiola, né, aquela rotina que é uma gaiola mesmo. Então, das 9 às 10 desenho, das 10 às 11 história, das 11 ao meio-dia vamos conversar. Olha, isso não funciona na escola e não vai funcionar nunca em casa. O que é que vai funcionar? Escutar as crianças, garantir o direito delas se expressarem, delas participarem, delas explorarem. E em muitos momentos isso requer que ela esteja sozinha, que ela esteja parada, que ela tenha também momentos de ócio, né? Então essa ideia da gente poder escutar e tornar o cotidiano extraordinário, né? Tem algumas perguntas que foram surgindo, então tem uma que eu gostei muito, que eu não sei se é uma professora, se é uma mãe, que ela fala, então quer dizer que comer, brincar e dormir é o currículo? Comer, brincar, dormir é currículo, né? O currículo, ele tem a ver com essa questão do cotidiano que a gente vai falar em seguida, e da importância da gente escutar as crianças. Então a gente vai agora ouvir um pouquinho o que as crianças têm a dizer.
E hoje eu estava refletindo vários vídeos que a Avante tem feito, inclusive, com as crianças com idade da educação infantil, e é espantoso o quanto elas dizem que estão chateadas, mas o quanto elas não estão sentindo tanta falta da escola. E a gente está fazendo um esforço enorme para levar a escola para dentro de casa, né? A escola gaiola, como ela é, com atividades, com falta de tempo, com excesso de informação. Então, acho que isso requer sensibilidade para ouvir, entender e repensar também o nosso lugar de adulto educador ou de adulto familiar. Então, a gente vai agora assistir esse vídeo que é rapidinho, que é uma entrevista com a Luísa, que no caso é minha filha, mas que poderia ser qualquer outra criança de 6 anos. Vamos lá. Tá sendo bem chato ficar em casa, mas a minha mãe e eu, a gente tá fazendo várias coisas. A gente fez luau virtual, a mamãe construiu uma cabaninha e a gente colocou um colchão. Tá sendo bem chato, assim, ficar em casa, mas também tá sendo divertido. Eu tô podendo ficar mais com a minha mãe, que ela tem que trabalhar muitas vezes. E eu não tô com tanta saudade, assim, de escola, porque tem umas crianças que não são tão legais assim na minha escola. Mas tá sendo legal ficar em casa. Tá sendo difícil ficar assim nesses tempos de coronavírus. Que eles teriam que trabalhar mesmo assim, mas também que eles tirassem um pouquinho das reuniões para também fazer algumas atividades com a criança. A minha mãe tirou 2 reuniões para poder construir o luau e fazer a barraquinha comigo. A gente se divertiu muito, mas a gente também tá passando por tempos bem difíceis. Assim, quando eu toco em alguma coisa sem querer, eu sinto que eu peguei vírus, alguma coisa, mas aí eu me assusto, assim, quando eu Emociono. É quando a minha mãe me abraça, quando a minha mãe faz alguma coisa que eu gostaria muito, que ela não fez há muito tempo. Assim eu fico emocionada. Às vezes eu até choro um pouquinho. É uma emoção boa. Bom, gente, voltamos, né? Acho que Luísa falou muita coisa pra gente, né? Sobre ser escutada e de como a gente pode transformar esse simples no extraordinário, o cotidiano no extraordinário. E isso tem toda a relação com esse segundo falso dilema, que é essa dicotomia que a gente cria entre currículo escolar versus vida cotidiana, né? Que é aquela questão que Mônica trouxe no início, que é, puxa, o que as crianças vão perder o ano escolar, né? E daí se as crianças não estão aprendendo que 2 mais 2 é 4, porque isso não é o mais importante nesse momento da vida. Elas têm milhões de jeitos de fazer as suas construções matemáticas, de aproveitar o seu dia a dia, de viver experiências, né? E aí tem uma outra fala também que foi postada nos comentários, que é essa ideia de que a experiência, ela não é uma exclusividade da escola, né? Se a gente está falando que um currículo ele é baseado na aprendizagem por experiência, e essa é a abordagem principal da aprendizagem, a experiência ela pode acontecer em qualquer contexto, inclusive em contextos muito pouco favorecidos, contextos muito favorecidos, né? Mônica falou da desigualdade que a gente vive e assim por diante. Então é essa ideia de que
Mas a experiência não é ser uma coisa tarefeira, né? Com um monte de informação, com falta de tempo para fazer. Quantas vezes, nesse meio tempo, eu como educadora e mãe, deixei de fazer com a minha filha tarefas da escola porque tinham outras coisas muito mais importantes para a gente fazer, né? Por exemplo, brincar com as tarefas domésticas, né? Então, também não fazer das tarefas domésticas uma obrigação, mas o quanto lavar a louça pode ser uma brincadeira com água divertida, né? O quanto a gente pode fazer um caça ao tesouro de gavetas para guardar as roupas que a gente vai tirar do varal e assim por diante. Então, essa ideia de que a vida cotidiana, e a BNCC vai falar disso, ela é o próprio currículo, ela é o próprio meio de aprendizagem, e tá ali o que a gente mais precisa ajudar as crianças a aprenderem, né? Quantas coisas também a gente pode nesse momento aprender com as crianças, ouvindo elas e dando lugar, né? Então, assim, me emociona muito ouvir minha filha falar: puxa, minha mãe cancelou 2 reuniões, imagina, de dezenas de reuniões que eu tenho no computador, 2 reuniões para poder reservar um momento para a gente montar uma cabana, né? E fazer um luau virtual, que a gente convidou pessoas para lerem histórias junto com a gente. Então é isso, é muito mais simples, na verdade, do que a gente imagina, né? E aí eu acho que... Karina, queria ainda... Pode falar, amor. Na temática da Luísa, que tem nos ensinado muito, né? E eu, como não tenho os pequenos, aprendo com os pequenos das minhas amigas. A Luísa também ensinou muito no momento de lavar louça, porque quando você foi lavar louça, e quero compartilhar isso com o grupo, é desse tipo de experiência que a gente está falando, né? Que é currículo da escola e currículo de vida. Quando você a convida para lavar louça e a colaborar com esse cotidiano, ela lança várias hipóteses que ela jamais poderia ter lançado e experimentado se não houvesse essa situação, do tipo, mas lavar louça cansa, será que a gente não pode ficar sem lavar louça? E aí você foi fazendo várias perguntas para ela, simples, será que a gente pode mesmo ficar sem lavar louça? Quais as consequências disso? Então, isso é extraordinário para uma criança. A mensagem principal que a gente quer trazer é que esse cotidiano é extraordinário. Ele se torna ordinário quando nós ficamos com aquela cor daquele homem, né? Daquele nós que nós vimos lá, daquele nós. Muitas vezes nós somos a representação daquele homem, né? No alike. E é isso, o que a gente pede, o que a gente traz se a gente se conectar mais com o que as crianças estão de fato nos dizendo, a gente vai, inclusive, receber uma aprendizagem de volta, a gente vai voltar ao centro da nossa humanidade mais preciosa, lavando louça com as crianças e escutando. Exatamente, né? Então, quanta oportunidade não tem, né? E aí é essa ideia que muita gente comentou, o currículo da educação infantil, ele é a vida em si, né? A gente não precisa criar situações especiais, porque ao fazer isso, a gente escolariza as práticas, né? E aí tem até um comentário também da Vládia, que foi nossa parceira nos planos de aula da nova escola, que ela fala, isso mesmo, as práticas estão muito escolarizadas. Então, porque a gente fica querendo, a gente acha que o cotidiano não é suficiente. E isso tem muito a ver com as famílias, porque as famílias também não acham que o cotidiano é suficiente. É nosso papel mostrar para elas o quanto ele é suficiente. Talvez este momento também venha ajudar a ensinar, né, as próprias famílias do quanto esse cotidiano é tão extraordinário, surpreendente e produtivo. E aí tem uma pergunta que apareceu no chat que me chamou muito a atenção, que é uma educadora que pergunta, bom, mas então a gente deve partir do cotidiano para se apropriar do não cotidiano? E eu fiquei, faz tempo que ela fez essa pergunta, já tem aí uns bons minutos, né? E eu fiquei aqui pensando, puxa, mas por que a gente precisa se apropriar do não cotidiano, né? Se o cotidiano ele é tão rico, tão extraordinário, tão necessário, se apropriar do não cotidiano é exatamente escolarizar a vida,
é tornar o cotidiano sem função social, sem sentido. Ele só acontece dentro da escola. E isso não tem porquê, né? A gente deve aprender para poder viver mais e melhor e lidar com as situações fora da escola. Se eu aprendo algo que não é do cotidiano, se eu preciso me apropriar de algo que não é do cotidiano, aonde que eu vou utilizar esse saber? Não é? Então eu acho que assim, a escola ela vem tentando esse esforço para que a gente traga cada vez mais o cotidiano e retire o não cotidiano de dentro da escola. Então é partir do cotidiano para aprender sobre o cotidiano, viver o cotidiano e usar os saberes para enfrentar o cotidiano dentro e fora da escola. Eu acho que essa é uma mensagem muito importante que tem tudo a ver. Eu vou pular aqui alguns slides, obviamente, que são pareceres do Conselho Nacional, das diretrizes curriculares, para a gente poder voltar, então, para a ideia desses direitos de aprendizagem e desenvolvimento e que as crianças já vivem ele. O que normalmente a gente vê acontecer é que os adultos acabam, ao invés de facilitar, impedindo as crianças de conviverem, de brincarem, de explorarem, de participarem. O adulto toma muitas decisões, né? Então, poxa, qual que é a rotina nesse tempo de quarentena? Não existe, a gente pode combinar. O que a criança acha que é importante fazer? Então, né, voltando à pergunta da Mônica, tá bom, lavar louça cansa. A gente pode ficar sem lavar louça? Vamos fazer essa experiência? E aí, acabaram os garfos. A gente vai comer com o que agora? Né? Então, né, a gente poder fazer esse tipo de discussão, de deixar também as crianças colocarem as suas ideias, testar algumas ideias, obviamente, que algumas são muito fantasiosas e tem toda uma questão da ética do cuidado, da segurança, que é muito primordial e que a gente não vai levar adiante, mas a gente também não vai tomar uma decisão arbitrária sobre elas. A gente vai dialogar, né? Então essa ideia de que o quanto esses direitos, eles fazem parte do cotidiano, né? E o quanto a gente deve tê-los como bússola mesmo para o nosso dia a dia. Puxa, e vão ter momentos, gente, que a gente vai errar, que a gente vão ter dias de mais ansiedade, de maior angústia, né? E que a gente vai terminar o dia e vai falar, meu Deus, hoje eu impedi meu filho de fazer tudo, ou na escola também, né? Gente, hoje eu tomei todas as decisões do que a gente ia fazer, em nenhum momento eu deixei que as crianças pudessem tomar as rédeas disso, né? Então, acho que a gente pensar se a gente também está convivendo com as crianças e elas convivendo com a gente, com os objetos, com os espaços, se elas estão podendo brincar, e muitas tarefas que estão vindo das escolas para casa são impeditivas da brincadeira. São tarefas em papel, para preencher ficha, para fazer um desenho com uma encomenda feita, quer dizer, não é um desenho porque eu quero, porque me deu vontade de desenhar isso, experimentar cores ou fazer rabiscos. Não, desenhe a roupa do Cebolinha da Turma da Mônica, uma coisa que sei lá de onde surgiu, né? Bom, talvez eu queira desenhar a flor que eu vi da janela da minha casa brotar no quintal da vizinha. E qual é o problema, né? Então, essa ideia da gente também tomar muito cuidado como educador, que manda tarefas para casa, né? E como familiar que recebe essa tarefa e como lida com isso. São crianças pequenas e a gente precisa cuidar do que é essencial para elas aprenderem, né? E aí, por aí vai, participar, expressar, conhecer-se e... isso pode parecer difícil, né? Tornar o cotidiano extraordinário, considerando esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Acho que é um exercício para todo mundo, para quem é educador, para quem não é. A gente também, como a Mônica falou, a gente muitas vezes a gente também está ficando cinza, perdendo a cor, também está lidando com excesso de informação, de trabalho, de opinião, com a falta de tempo, mesmo estando em casa, né? Eu brinco com a Mônica falando, nunca tive tão pouco tempo na minha vida, né? E é uma coisa muito contraditória, mas é verdade, porque parece que a gente precisa agora correr atrás de muitas coisas. E aí,
eu vou convidar a Mônica, então, para ela poder contar um pouco dessa iniciativa que a Avante começou essa semana, né? Que é a cada semana oferecer um menu de sugestões possíveis de serem, situações possíveis de serem oferecidas às crianças pelas famílias para potencializar os seus direitos de aprender e de se desenvolver em qualquer ambiente que ela esteja, né? Então, aquela ideia de que a gente pode sim, a experiência, ela pode acontecer em qualquer contexto, né, Mônica? E aí, essa semana, a Avante falou muito sobre o direito de brincar. E como que está funcionando, na verdade, essa iniciativa? Não sei, acho que a Mônica talvez não esteja ouvindo a gente. A cada semana a gente publica sugestões extraordinariamente simples do cotidiano das crianças sobre cada direito, né? Dividido então pelos 3 cortes etários da BNCC: os bebês até 1 ano e meio, depois as crianças bem pequenas, de 1 ano e meio até 3 anos e 3 anos e meio, depois as crianças pequenas de 4, 5 e 6 anos. Eu acho que não está dando para vocês verem, mas isso está posto nas redes sociais da Avante, tanto no Instagram quanto no Facebook, e acho que é uma consulta muito bacana e é um trabalho feito a muitas mãos também, né? Não sou nem eu, nem a Mônica, é toda a equipe da educação infantil se dedicando a pensar num material que possa ajudar aí quem está em casa e que depois pode tranquilamente servir também para quando a gente voltar para a escola, né, com as crianças. Bom, acho que fica então aí para a gente já ir encerrando, porque a gente já está 15 minutos avançado do horário, né? Essa ideia de que a gente tem muito o que aprender, né? Com as crianças, com essa ideia de experiência que também serve para nós adultos, né? E esse foi o primeiro webinar de uma série, que é uma websérie que a Avante está fazendo. Semana que vem, a gente vai ter o segundo webinar sobre estar em casa. Mônica, você quer falar um pouquinho? Ela disse que não está ouvindo a gente. Ah, não está ouvindo? Ah, então tá bom. Então eu vou continuar aqui, né? O segundo webinar vai falar sobre intimidade, convívio e proteção. Vai acontecer no dia 29 de abril, que é sexta-feira da semana que vem, e vai contar com a ilustre presença maravilhosa da Maria Tereza. Deixa se vocês me escutam. Sim, estou te escutando. Vocês me escutam? Sim. O segundo webinar vai falar sobre intimidade, convívio e proteção. Vai acontecer dia 29 de abril, que é sexta-feira da semana que vem, e vai contar com uma ilustre presença maravilhosa da Maria. Sim, estou te escutando. Escutam? Sim. O segundo webinar. Ok. Desculpa, gente. Pode seguir, Mo. Tá saindo o som de Mônica aqui. Tá. Olha, acho que a gente não está conseguindo ouvir a Mônica, né? Mas é isso, acho que fica o convite, vão ser vários webinars para a gente poder participar. Grande beijo, até a próxima. Ah, pois é, desculpa, voltando, esse webinar vai ficar disponível no canal do YouTube da Avante, nesse mesmo canal que vocês estão assistindo. Então, quem não teve a oportunidade de assistir desde o começo ou não pôde ficar até o final,
assista e pode compartilhar o link com tantas pessoas que vocês acham que pode ajudar. Pais, mães, tios, vós, irmãos, primos, vizinhos e educadores, claro. Agora sim, um beijo e até a próxima.